O meu nome é Sónia Ribeiro, sou assistente social e professora docente no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, Portugal. Esta apresentação baseia-se numa Scoping Review que analisa a integração da inteligência artificial no campo do serviço social, especificamente nos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e Grécia. A digitalização dos serviços públicos, com o uso da inteligência artificial, algoritmos preditivos e Big Data, está a reconfigurar a forma como os sistemas de proteção social operam. O objetivo central deste estudo foi mapear e descrever a produção científica sobre a utilização da inteligência artificial no domínio do serviço social nos países da Europa do Sul, entre 2015 e 2025. Procurou-se compreender de que forma estas tecnologias estão a ser mobilizadas nos sistemas de proteção social e quais os impactos sobre a intervenção e os direitos humanos. Este estudo distingue-se por analisar uma região ainda pouco explorada, o espaço mediterrâneo, onde o modelo de bem-estar se caracteriza por forte dependência das relações familiares e uma estrutura institucional fragmentada. A emergência da IA no campo das ciências sociais não constitui um fenómeno neutro, nem meramente técnico, mas antes uma reconfiguração profunda das formas de gestão social, mediação da vida cotidiana e exercício do poder. No caso do serviço social, profissão historicamente comprometida com a justiça social, os direitos humanos e a ética relacional, a IA suscita tensões, suscita oportunidades e dilemas. A sua utilização, ainda incipiente, mas em expansão, exige reflexão crítica. À primeira vista, parecem mundos distintos. O serviço social, centrado na intervenção humana, na empatia e no diálogo, e a IA, baseada na análise algorítmica e na automatização. Contudo, a crescente digitalização dos serviços de gestão pública e social torna esta intersecção inevitável. A relação entre IA e serviço social é tensa. Enquanto a profissão valoriza empatia e diálogo, a IA privilegia dados e previsões. O desafio, considero eu, é construir tecnologias que reforçam e não substituam o julgamento ético e crítico dos assistentes sociais. A construção de uma IA socialmente justa, ética e participativa constitui hoje, defendo, um imperativo académico e profissional. Esta Scoping Review pretende contribuir para esse esforço, através do mapeamento rigoroso do estado da arte, da identificação das principais controvérsias e da formulação de caminhos futuros de investigação e ação. O estudo segue as orientações metodológicas de Artsey e O'Malley e do Joanna Briggs Institute. A pergunta de investigação foi construída segundo o modelo PCC, sendo que a população diz respeito a profissionais ou beneficiários do serviço social, o conceito refere-se à IA ou à integração de tecnologias de IA e o contexto nos países do sul da Europa, entre 2015 e 2025. As bases de dados consultadas foram a PubMed, a Scopus e a Web of Science. Assim, a pergunta que orienta este trabalho é: o que foi publicado entre 2015 e 2025 sobre o uso, desenvolvimento ou impacto da IA no domínio do serviço social nos países do sul da Europa? A pesquisa sistemática resultou em 21 registros, dos quais 6 foram incluídos após triagem no Ryan e leitura integral. Foram incluídos artigos em português, espanhol e inglês, publicados nestas datas. Dos 6 estudos incluídos, 4 foram realizados em Espanha, 1 em Itália e 1 abrange ambos os países.
Esta concentração revela assimetrias na produção científica e a ausência total de estudos em Portugal e na Grécia. A maioria das investigações é empírica e quantitativa, centrada em grandes bases de dados. As aplicações variam desde análise de pobreza energética até modelos de risco criminal e inclusão social. Este padrão demonstra que o debate na região é ainda inicial, com foco mais técnico do que ético. Os 6 estudos analisados revelam um campo em consolidação, marcado por tensões entre a promessa técnica da IA e as exigências ético-políticas da prática do serviço social. Embora ofereçam contributos valiosos para a compreensão dos impactos da digitalização, evidenciam igualmente lacunas importantes, nomeadamente a escassa presença de abordagens participativas e a ausência de estudos provenientes de Portugal e Grécia. Uma realidade que reforça a necessidade de investigação situada, crítica e alinhada com os valores da justiça social. Da análise temática emergiram 3 eixos fundamentais. O primeiro examina o potencial e as limitações da IA nos sistemas de proteção social. O segundo discute as questões éticas e a necessidade de manter o papel humano na tomada de decisão. E o terceiro aborda a forma como os dados tornam visíveis ou invisíveis certas vulnerabilidades sociais. A IA e o Big Data têm sido usados para prever riscos sociais e otimizar políticas públicas, por exemplo, no combate à pobreza energética em Espanha ou na gestão de programas de inclusão social. No entanto, a eficácia técnica não garante justiça social. Estudos como os de Mingiron e Serrano Martínez mostram que ambos e que fatores institucionais e culturais condicionam a adoção tecnológica. Morley e outros alertam que os algoritmos tendem a consolidar desigualdades se não forem desenhados com critérios éticos e participativos. Assim, a inovação deve estar alinhada com valores de equidade, transparência e corresponsabilidade. O segundo eixo aborda os dilemas éticos da automação. O estudo de Portela et al. Sobre reincidência criminal mostrou que os profissionais valorizam a precisão da IA, mas resistem à perda de julgamento humano. Banks et al. Propõe o conceito de ética lenta, uma ética que privilegia prudência, escuta e deliberação partilhada. A prática profissional deve integrar novos quadros normativos para garantir justiça, autonomia e proteção de dados. Em síntese, a tecnologia deve apoiar a decisão, nunca substituí-la. O terceiro eixo mostra como os dados digitais podem tornar visíveis fenómenos antes negligenciados, como a violência contra as mulheres ou a pobreza energética. Os estudos de Gabellini et al. E Bienvenido Huertas et al. Ilustram este potencial. Contudo, sem escuta ativa das comunidades, a informação pode ser usada para vigilância ou categorização indevida. A produção de dados deve ser orientada pelos princípios de justiça social, combinando análise técnica com a presença no território. Ferramentas como a IA e os algoritmos preditivos podem efetivamente contribuir para uma maior eficácia e capacidade de antecipação dos serviços sociais, nomeadamente na identificação de situações de risco ocultas e na gestão mais eficiente dos recursos. No entanto, a discussão dos resultados evidencia também riscos substanciais. A automatização da decisão pode reduzir a discricionariedade profissional, obscurecer os critérios éticos e reforçar padrões de exclusão. A ausência de enquadramento crítico pode levar à desumanização da intervenção, à opacidade dos processos e à marginalização dos sujeitos, das pessoas mais vulneráveis. A produção e utilização de dados deve, por isso, ser acompanhada de princípios éticos robustos, transparência institucional e participação ativa das comunidades envolvidas. Assim, a IA representa uma oportunidade de inovação, mas também representa um risco de desumanização e aprofundamento das desigualdades, caso não seja criticamente interrogada. Neste contexto,
Considero que o serviço social se encontra numa encruzilhada. Ou assume um papel passivo na adoção de soluções tecnológicas desenhadas fora do campo profissional, ou participa ativamente na sua construção, garantindo que os dispositivos digitais respeitam a dignidade humana, promovem a justiça social e reforçam os direitos dos cidadãos. Nesse sentido, considero que o serviço social pode e deve assumir um papel ativo na construção de uma IA socialmente justa, participando nos debates regulatórios, promovendo metodologias participativas no desenho de sistemas, exigindo transparência na governança algorítmica e, sobretudo, mantendo viva a centralidade da pessoa humana perante o avanço da tecnologia. Defende-se o reforço do papel crítico e ético dos assistentes sociais na mediação das tecnologias, assegurando que estas sejam utilizadas como suporte e não substituição da relação de ajuda. Como tal, recomenda-se a inclusão curricular de componentes sobre IA e tecnologias digitais nos cursos de serviço social, numa perspectiva interdisciplinar e crítica, que articula o saber técnico com o compromisso ético e político. Defende-se, nesse sentido, o reforço da formação académica e profissional com conteúdos sobre literacia em IA, justiça de dados e ética algorítmica. É igualmente fundamental promover a participação ativa dos assistentes sociais nos processos de concepção, análise e avaliação de tecnologias aplicadas à intervenção social. A estas medidas deve somar-se a monitorização contínua dos sistemas digitais, de forma a identificar e corrigir eventuais vieses que afetem grupos vulneráveis em função do género, da raça ou da condição socioeconómica. Finalmente, é imperativa a regulação transparente dos algoritmos utilizados, assegurando-se mecanismos legais que permitam a sua auditoria por entidades académicas, profissionais e independentes. Este estudo é limitado pela seleção linguística e geográfica e pela exclusão da literatura cinzenta. Trata-se, de facto, de um campo em rápida transformação, o que exige revisões periódicas. Apesar de tudo, consideramos que o trabalho contribui para consolidar uma reflexão crítica sobre a digitalização da intervenção social. Isto é, a IA deve ser pensada a partir do humanismo que define o serviço social, com ética, justiça e compromisso com a dignidade humana. Muito obrigada por terem ouvido.